A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Dalton Cardilo Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social desta Casa, informando que foi realizada a consulta pública para o projeto de lei número 2183 de 2024. Anexe-se ao referido projeto de lei. Ofício do deputado Marquinho Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular, encaminhando as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária desta comissão e solicitando que sejam anexadas ao projeto de lei número 2573 de 2024. Anexe-se ao referido projeto de lei. E-mail do senhor André Lúcio Saldanha, encaminhado por meio do Fale com as Comissões, no qual menciona que o projeto de lei número 1203 de 2023, que reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva no Estado de Minas Gerais, foi anexado ao projeto de lei número 2011 de 2015. Entretanto, este encontra-se sem movimentação, razão pela qual solicita celeridade na tramitação da matéria. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3037 de 2024, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei 2964 e 2984, ambos de 2024, no primeiro turno, e 2.950 de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projetos de lei número 168 e 1.228, ambos de 2019, 1.502, 1.504, 2.056 e 2.168, todos de 2020, 2.949, 2.956, 2.972, 2.978, 2.987, 2.988, 2.997 e 3.002, todos de 2024, no primeiro turno, e 2.975, 3.020, 3.021, 3.022, 3.023 e 3.044, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2.993, de 2024, no primeiro turno, e 2.992, 3.007, 3.014, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 2.868, 2.966, 2.991 e 3.045, todos de 2024, e 2.954, 2.994, 2.996, 3.008, 3.012, 3.013 e 3.046, todos também de 2024, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 3.018, de 2024, e projeto de lei complementar número 54, de 2024, no primeiro turno, e projetos de lei 3.025, 3.036 e 3.041, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei número 634, 1.207, 1.340, todos de 2019, 1.558 de 2020, 2.969, 2.977, 2.980, 2.981, 2.983, 2.999, 3.001 e 3.038, todos de 2024. Projeto de lei complementar número 62 de 2021. Proposta de emenda à Constituição número 45 de 2024, no primeiro turno. E projeto de lei número 419, 2019, 2.653 de 2021, 2.957, 2.963, 3.006, 3.026, 3.027 e 3.029, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Zé Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimento assinado pelo deputado Dr. Jean Freire,
solicitando que seja apreciado em último lugar na ordem do dia os projetos de lei 3.235 de 2021, 2.503 de 2024, 2.617 de 2024, 2.863 de 2024 e 2.902 de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende por 1 minuto, só para organização dos trabalhos. Receber em transferência créditos acumulados do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nos termos de regulamento. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, de minha relatoria, na reunião anterior, foi apresentado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e concedida vista do parecer ao deputado Dr. Jean Freire. O projeto volta à discussão, está em discussão o parecer sobre a mesa propostas de emenda apresentadas pelo deputado Dr. Jean Freire, da qual eu já vou fazer a leitura. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 2.845 de 2024, desse a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 2º, o Estado adquirirá até o limite do edital os créditos acumulados respeitando a seguinte ordem de prioridade. 1. Microempreendedor individual. 2. Agricultor familiar nos termos da Lei Federal número 11.326, de 2006. 3. Pessoa jurídica com o selo Empresa Parceira da Mulher, nos termos da Lei Estadual número 24.317, de 8 de maio de 2023. 4. Pessoa jurídica que comprove doação de igual ou superior a 1% do seu lucro real para o Fundo para a Infância e Adolescência. 5. Pessoa jurídica que comprove a criação e manutenção de áreas protegidas e a realização de ações efetivas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de recursos hídricos. 6. Detentores que ofertarem o maior percentual de desconto, deságio. Proposta de emenda número 2, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Proposta de emenda número 2 ao projeto de lei número 2.845 de 2024. Desse a seguinte redação, parágrafo único do artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo único. Constitui requisito para aquisição do crédito acumulado a sua prévia homologação pelo fisco. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será no seu todo, inclusive com as propostas de emenda. Continua em discussão o parecer com as propostas de emenda apresentada. O relator, eu como relator, informo que a nossa posição ela é favorável às emendas apresentadas. Continua em discussão. Não havendo discussão, encerra-se a discussão. O parecer está em votação, salvo as propostas de emenda apresentada. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os deputados que reprovam o parecer se manifestem. Está em votação, salvo as propostas de emenda apresentada. O parecer está aprovado. Agora vou submeter as propostas de emenda 1 e 2 à apreciação da comissão. Os deputados que aprovam as propostas de emenda com o parecer favorável do relator continuem como se encontram. Aqueles que são contra as emendas apresentadas se manifestem. Está em votação as propostas de emenda apresentada. Está aprovada as propostas de emenda apresentada. Vamos fazer as devidas adequações. Vamos proceder à nova redação, incluindo as propostas de emenda aprovadas. Projeto de lei 3.996, de 2022, primeiro turno, altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que eu indago se está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Proposição em análise de autoria da deputada Ana Paula Siqueira altera a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a ele foi anexado ao projeto de lei 2.843 de 2024, que acrescenta o artigo 8º-K à Lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento, e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, nos termos da Lei Complementar Federal 24, de 7 de janeiro de 75, a reduzir para zero a carga tributária nas operações internas com sucatas de papel, vidro, plásticos, realizadas por associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G, da Carta Federal, a Lei Complementar Federal 24 de 75, recepcionada pelo artigo 34, parágrafo 8º, do ato das disposições constitucionais transitórias, a concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal. Logo, é requisito para a implantação do incentivo ao ICMS a celebração de convênio com o CONFAS autorizativo. O convênio do CONFAS 61, de 17 de maio de 24, autorizou o Estado de Minas Gerais, entre outros, a conceder isenção de ICMS nas operações internas, com sucata, apara, resíduos ou fragmentos promovidas por cooperativas e associações de catadores nos termos que especifica. Dessa forma, nada obstém o benefício fiscal seja previsto diretamente na lei mineira. Em razão disso, considerado que a técnica legislativa adotada pelo projeto de lei anexado é mais benéfica ao benefício fiscal almejado, apresentamos o substitutivo número 1 para acatar a redação proposta do projeto de lei 2.843 de 2024, com ajustes a fim de dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.996 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1920, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Unai o imóvel que especifica. De autoria do deputado João Vitor Xavier, relatoria do deputado Zé Laviola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zé Laviola. De autoria do deputado João Vitor Xavier, trata o projeto de lei número 1920 de 2023 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Unai o imóvel com área de 129 metros,65, situados na rua Governador Valadares, naquele município, registrado sob o número 14.060, a folha 170 do livro 3M, no cartório de registro de imóveis da comarca de Unai. A proposição estabelece que o bem será destinado à instalação da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Cabe observar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 335 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, considerando que o bem trará benefícios à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, porém apresentamos no final deste parecer a emenda número 1, que dá nova redação ao artigo 1º, com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa e retificar a informação às informações de registro do imóvel.
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1920/2023, com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2286 de 2024, primeiro turno, permite às pessoas com transtorno do espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui eu indago está em condição da emissão do parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei 2286 de 24 permite às pessoas com TEA o ingresso à permanência em qualquer local, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. O anexo à proposição do projeto de lei 2748 de 24, de autoria da deputada Lohana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º e parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei em estudo pretende garantir às pessoas com transtorno do aspecto autista o direito de ingressar e permanecer em qualquer local com alimentos e utensílios de uso pessoal, proibindo discriminação por este motivo. Determina ainda que os estabelecimentos devem adotar as medidas para garantir a segurança e integridade das pessoas com TEA, sem prejudicar a saúde pública. A matéria de que se trata o projeto se reinsere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme disposto no inciso 14º do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. No âmbito estadual, encontra-se em vigor a Lei 24.786 de 24, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista no âmbito do Estado. Assim, observando a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, bem como especificando que a garantia prevista na proposição se restringe às pessoas com TEA, que tenham necessidades específicas de alimentação, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, para acrescentar dispositivo à referida Lei 24.786 de 24. Os argumentos expostos aplicam-se também à lei do projeto de lei 2.748 de 24, em razão da semelhança da matéria. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.286 de 24, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.304, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Divino Espírito Santo, realizada no município de Minas Novas. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Aqui eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2.304 de 2024, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Divino Espírito Santo, realizada no município de Minas Novas. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e às memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Ainda no âmbito do Estado, foi aprovada a Lei 24.219 de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, concluímos que a proposição em análise é viável sob o ponto de vista jurídico.
não se vislumbramos óbice à sua tramitação. Todavia, para adequar a denominação do bem e conferir maior clareza ao objetivo da proposição, apresentamos o substitutivo número 1. Os aspectos meritórios da proposta serão oportunamente examinados pela Comissão de Cultura. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.304, de 24, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.305, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Cruzeiro das Cinco Chagas, localizado no Morro do Rosário, no município de Turmalina, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 2.305 de 2024 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Cruzeiro das Cinco Chagas, localizado no Morro do Rosário, no município de Turmalina. De acordo com a justificativa de autoria do projeto, do alto do Morro do Rosário, em Turmalina, há uma pequena praça onde está o Cruzeiro dos Cinco Chagas, cuja localização estratégica proporciona uma bela vista de grande parte da cidade. À noite, o cruzeiro é iluminado, sendo possível avistá-lo de vários pontos da cidade, tornando-se um local de fé e de contemplação. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso posto, vale recordar que a atividade de registro de bens imateriais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, proporcionando ações de estímulo à manutenção e à difusão nas práticas culturais. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada e, em razão disso, somos favoráveis à sua aprovação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.305 de 2024. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.377, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a instituir, regulamentar e implementar o Programa Mineiro de Incentivo à Saúde da Mulher, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no âmbito do Estado. De autoria do deputado Dr. Paulo, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada à proposição o projeto de lei número 2.445/2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que institui o Programa Saúde da Mulher Mineira com a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no âmbito do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em análise pretende instituir no Estado o Programa Mineiro de Incentivo à Saúde da Mulher, com a finalidade de promover ações de assistência integral à saúde da mulher. A proposição traz medidas importantes para a saúde e o tratamento digno da mulher, estando a matéria inserida no rol de competências legiferantes do Estado. A Constituição da República dispõe no seu artigo 24, inciso 12, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Já o artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Entretanto, tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas, ou ainda autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza. Assunto importante sobre a ótica do interesse público, porém delicado, se apreciado sobre a ótica do ordenamento constitucional. Por outro lado, conforme precedentes desta comissão, viabiliza-se a apresentação de proposição de iniciativa parlamentar
que disponha sobre diretrizes para a formulação de políticas públicas estaduais com a finalidade de orientar as ações do poder público e da sociedade civil organizada. Assim, dada a relevância da matéria, apresentamos ao final do parecer do substitutivo número 1, o substitutivo número 1 para corrigir o vício apontado e estabelecer balizas para as ações do Estado voltadas para a promoção da saúde da mulher. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.377/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.402, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Malacacheta o imóvel que especifica, de autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Zé Viola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.568, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo artesanal de fazer o bordado de bainha aberta no município de Caeté, de autoria do deputado João Vitor Xavier, relatoria do deputado Zé Viola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor Com presidente. a palavra, deputado Zé Viola. De autoria do deputado João Vitor Xavier, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o modo artesanal de fazer o bordado de bainha aberto no município de Caeté. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A proposição em apreço se enquadra na hipótese de incidência prevista no artigo 1º da Lei nº 24.219, de 2022, em especial porque os conhecimentos artesanais tradicionais de determinada região do Estado e sua execução em trabalhos manuais são formas de expressão cultural e manifestações características de determinados grupos sociais. A prática do bordado de bainha aberto no município de Caeté é exemplo típico dessa manifestação cultural. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.568, de 2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.624, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carvalhos o imóvel que especifica, de autoria do deputado João Júnior, relatoria do deputado Zé Viola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Carvalhos. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.705, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de fomento à entrada e permanência de meninas e mulheres em carreiras científicas no Estado e dá outras providências, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, a proposição em exame pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo à Inclusão, Permanência, Ascensão e Protagonismo de Meninas e Mulheres na Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de incentivar a entrada de meninas e mulheres nas carreiras científicas, promover a valorização das mulheres cientistas e fomentar a equidade de gênero nas carreiras científicas no Estado.
Quanto à competência legislativa, não há dúvida de que o Estado pode instituir leis que tenham como objetivo a implementação, na sua respectiva esfera federativa, de políticas públicas voltadas à concretização do princípio da isonomia. As medidas do incentivo à equidade de gênero nas carreiras científicas configuram práticas contribuidoras para a consagração do direito fundamental na igualdade previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República. Já com relação à iniciativa, cabe lembrar que as carreiras do Grupo de Atividade de Pesquisa e Ensino de Políticas Públicas no Poder Executivo encontra-se regida pela Lei nº 23.178, de 2018, a qual define os seus cargos, as carreiras, as atribuições, a forma e os critérios para ingresso, entre outros temas. Cabe lembrar também que a Constituição Federal prevê em seu artigo 66, inciso 3º, a linha A, que são de iniciativa privativa do governador projetos de lei que pretendam dispor sobre a criação de cargos e funções públicas integrantes de administração direta e indireta do Poder Executivo, o que engloba a definição da sua remuneração, os requisitos para ingresso na carreira, as atribuições, o regime jurídico e os critérios de seleção. Diante disso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, o qual promove ajustes no texto da promoção para melhor conformá-lo aos aspectos da iniciativa, da proposição para melhor conformá-lo ao aspecto da iniciativa supracitada, bem como para aprimorá-lo quanto à técnica de redação parlamentar. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2705/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.709, de 2024, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial de Minas Gerais o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no município de Conceição da Barra. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição de análise pretende declarar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra de Minas, patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de acordo com o artigo 1º da Lei 24.219, de 2022, e o artigo 3º-B da Lei 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma de projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. É preciso observar, contudo, que, com a aprovação da Lei 24.219 de 2022, a proposição que promove esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir. Esclarecemos que, por fim, que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto número 2709/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado.
Projeto de Lei 2.714, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Lagamar, de autoria da deputada Lúcia Falcão, relatoria do deputado Zé Laviola, que ainda está em condição de emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, a autor e a Prefeitura Municipal de Lagamar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.772, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música da 11ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Montes Claros, de autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Zé Laviola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música da 11ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Montes Claros. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo estabelece no seu parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.772 de 2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.825, de 2024, primeiro turno, estabelece a política de atenção integral às mulheres portadoras de lipedema ou síndrome de Allen-Hines, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em epílogo estabelece a política de atenção integral às mulheres portadoras de lipedema ou síndrome de Allen-Hines. A proposição pretende estabelecer a política de atenção integral às mulheres portadoras de lipedema ou síndrome de Allen-Hines. Para tanto, prevê que a linha de cuidado ao lipedema se constituirá de orientação, diagnóstico e prevenção da doença, divulgação de informações, acompanhamento por equipes multidisciplinares, tratamento médico, cirúrgico, medicamentoso ou fisioterápico, entre outros, porventura necessários, e organização de informações sobre a ocorrência em sistemas informatizados. Destaca-se que esse tema afeta a proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente à União dos Estados e do Distrito Federal. No entanto, por se tratar de matéria administrativa, cabe aos órgãos públicos de saúde criar linhas de cuidado, uma vez que esse documento deve ser revisto periodicamente, para acompanhar a evolução das evidências científicas e a organização da assistência. Linha de cuidado é um documento de padronização técnica que explicita informações relativas à organização da oferta de ações de saúde no sistema. Ademais, não recomendamos definir uma doença por meio de lei, uma vez que, eventualmente, a comunidade científica pode alterar o conceito e os critérios diagnósticos. Isso posto, embora se verifique vício formal em alguns de seus dispositivos que tratam de ações administrativas e competência direta do Poder Executivo, a proposição em apreço pode seguir sua tramitação nessa Casa na forma do substitutivo número 1, proposto ao final deste parecer. Por fim, esclarecemos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2825-2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente.
parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.831, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a estrutura orgânica e competências da Controladoria Geral do Estado e sobre a carreira de auditor do Estado. De autoria do governador do Estado, avoco a relatoria e faço a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da mensagem número 149, de 2024, o projeto de lei em análise dispõe sobre a estrutura orgânica e competências da Controladoria Geral do Estado e sobre a carreira de auditor do Estado. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a estrutura orgânica e as competências da Controladoria Geral do Estado, CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição do Estado, e sobre a carreira de auditor interno do Poder Executivo. A proposição define conceitos para fins legais, artigo 2º, competências da CGE, artigo 4º, órgãos integrantes da estrutura da CGE por subordinação administrativa, artigo 5º, estrutura orgânica da CGE, artigo 6º, requisitos para investidura, nomeação e exoneração do CGE, artigo 7º, estrutura da carreira de auditor interno, atribuições, modo de investidura, desenvolvimento na carreira, prerrogativas e deveres funcionais, artigos 8º ao 20. No que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o projeto atende aos pressupostos constitucionais. Aferimos a iniciativa privativa do governador do Estado para apresentação do projeto de lei em epígrafe consoante o disposto nas alíneas B e E do inciso 3 do artigo 66 da Constituição Estadual. Não há, portanto, óbices jurídicos legais que impeçam a tramitação da matéria nesta Casa. Ressaltamos que a análise da proposição no que diz respeito ao aspecto financeiro orçamentário será realizada oportunamente pela comissão de mérito competente. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.831, de 2024. É esse o parecer, está em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vista. É regimental vista concedida ao deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei 2.872, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Legislativo a doar ao município de Mariana o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Arnaldo Silva, a quem eu já faço a leitura do parecer. O projeto de lei 2.872, de 2024, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mariana o imóvel situado à Rua Conde da Conceição, ou Rua da Olaria, naquele município, registrado sob o número 3.597, folhas 247 do livro 3F, no cartório de registro de imóvel da comarca de Mariana. A proposição prevê que o bem se destina à construção do prédio que abrigará o arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana e determina a reversão do imóvel caso a destinação prevista não seja cumprida no prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação. Vê-se que o município de Mariana apresentou a declaração de aquiescência à operação em exame, em que retifica a intenção de destinar o bem à construção do Arquivo Histórico Municipal do Legislativo. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica número 352, de 2024, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Assim, embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos, no final deste parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de corrigir as inadequações do texto, bem como adequá-la à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.872, de 2024, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É este o parecer, está em discussão.
Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Tem emenda, né? Vou beber uma água aqui primeiro. Projeto de Lei 2.881, de 2024, primeiro turno. Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. De autoria do governador do Estado, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem número 150 de 2024, o projeto de lei em epígrafe altera a lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 102, inciso 3, letra A, do Regimento Interno. A proposição em exame pretende alterar a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD, com o objetivo de prever a incidência do referido imposto nas situações em que doadores tenham domicílio no exterior e nos casos em que o decurso era residente no exterior ou seus bens se encontrem fora do país. Primeiramente, destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24(1) da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa. No que tange especificamente à alteração proposta pelo projeto, cumpre trazer à baila o tema número 825 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Diante da inexistência da citada lei complementar, a reforma tributária aprovada no fim do ano de 2023, emenda complementar número 132 de 2023, previu o seguinte: artigo 16. Até que lei complementar regule o disposto no artigo 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá: 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos ao estado da situação do bem ou Distrito Federal. 2. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ao estado onde tiver domicílio o donatário ou Distrito Federal. B. Se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal. 3. Relativamente aos bens do decurso, ainda que situados no exterior, ao estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário ou ao Distrito Federal. Dessa forma, com a alteração constitucional, os estados podem agora legislar para prever a incidência do ITCD nas hipóteses mencionadas, como pretende o projeto em tela. Quanto aos aspectos jurídicos, cabe mencionar que deverá ser observada a anterioridade tributária. Ademais, como o governador apresentou o projeto no dia 19 de setembro de 2024, a proposta pode tramitar na casa, uma vez que apresentada dentro do prazo previsto pelo artigo 152, parágrafo 1º da Constituição de Minas Gerais. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.881, de 2024. É este o parecer. Está em discussão. A presidência informa que foi apresentada duas propostas de emenda assinadas pelo deputado Dr. Jean Frei, da qual farei a leitura. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 2.881 de 2024.
acrescenta ao inciso 2 do artigo 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, a seguinte alínea H. Fica acrescentado o inciso 2 do artigo 3º da Lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003, a seguinte alínea H. Artigo 3º, inciso 2, alínea H. Bem móvel ou imóvel doado a entidade sem fins lucrativos, dedicada à defesa e proteção animal e do meio ambiente. Proposta de emenda número 2, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, ao projeto de lei número 2.881 de 2024. Acrescente-se, onde convier, no projeto de lei 2.881 de 2024, fica acrescentado ao inciso 1 do artigo 3º da Lei 14.941, de 29 de dezembro de 2013, seguinte alínea D. Artigo 3º, inciso 1, alínea D. Bem móvel ou imóvel legado à entidade sem fins lucrativos, dedicada à defesa e proteção animal e do meio ambiente. Está em discussão o projeto com o parecer e com as propostas de emenda apresentada. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com as propostas de emenda apresentada. Eu, na condição de relator, apresento a minha opinião favorável às emendas apresentadas. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação o parecer, salvo proposta de emenda apresentada. Os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Os que rejeitam se manifestam. Está em votação o parecer. O parecer está aprovado. A presidência vai submeter à apreciação da comissão as propostas de emenda 1 e 2 com o parecer favorável do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam se manifestam. Está em votação as propostas de emenda apresentadas. As emendas foram aprovadas. Determino que seja feita a nova redação com as propostas de emendas aprovadas. Projeto de Lei 2.993, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre campanha nas escolas públicas do Estado de conscientização sobre os riscos dos dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs, também conhecidos como cigarros eletrônicos, e prevenção de seus danos à saúde das crianças e adolescentes. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposta em epígrafe dispõe sobre a campanha nas escolas públicas do Estado de conscientização sobre os riscos dos dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs, também conhecidos como cigarros eletrônicos, e prevenção de seus danos à saúde das crianças e adolescentes. O projeto de lei em epígrafe pretende instituir a campanha de conscientização e prevenção dos riscos dos dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs. Acrescenta que, visando a proteção da saúde da população, com especial atenção às crianças e adolescentes, urge assumirmos e implementarmos ações de conscientização para assim prevenir danos que podem ser irreversíveis, de forma transversal e interdisciplinar, sobretudo a partir das informações reveladas pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Pense. Realizada em 2019 sobre a saúde dos adolescentes de 13 a 17 anos de idade que frequentavam do 7º ano de ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio das redes públicas e privadas. 22,6% dos estudantes de 13 a 17 anos disseram já ter experimentado cigarro pelo menos uma vez na vida. Embora o artigo 1º do projeto em análise vise instituir a campanha de conscientização e prevenção dos riscos dos dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs, a saúde das crianças e adolescentes nas escolas públicas do Estado, observa-se que na proposição são vinculadas uma série de ações de efeito concreto que não se compadecem com a proposta de uma efetiva política estadual.
com o objetivo de aproveitar o conteúdo da proposição cuja análise caberá às comissões de mérito, bem como sanar as questões jurídico-formais ora levantadas, apresentamos ao final do parecer proposta substitutiva número 1, que acrescenta dispositivo à Lei 24.968, de 17 de setembro de 2024, que institui na rede pública de educação básica a Política Estadual de Assistência à Saúde do Estudante. É importante lembrar que a ideia central contida no projeto é meritória e está em consonância com as ações e políticas nas áreas de saúde e educação, estando, pois, em plena sintonia com os valores fundamentais da ordem constitucional brasileira. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.993/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.018, de 2024, primeiro turno. Confere ao município de Formoso o título de capital estadual da Laranja, de autoria da deputada Marli Ribeiro, relatoria do deputado Tiago Cota, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. A proposição em análise de autoria da deputada Marli Ribeiro confere ao município de Formoso o título de capital estadual da Laranja. O projeto sob comento pretende conferir ao município de Formoso o título de capital estadual da Laranja no que se concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão analisar. Não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar em exame, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. Visto o aspecto formal, esclarecemos que caberá à Comissão de Agropecuária e Agroindústria analisar a proposição sob o ponto de vista do mérito, no momento oportuno. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 3.018 de 24, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Vamos agora aos projetos de relatoria do deputado Charles Santos, que foram objeto de requerimento para alteração da ordem da pauta. Projeto de lei 3.235, de 2021, primeiro turno. Cria o Parque Estadual do Jacuba, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, muito bom dia aos colegas. Estou apresentando um requerimento como relator do projeto de lei 3.235/2021, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, para que informe esta Casa sobre o cumprimento do termo de acordo celebrado em 20 de nove de 2021, de autoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que tem como réu o próprio Estado, e sobre a contratação de consultoria especializada para a realização dos estudos técnicos de criação da Unidade de Conservação Jacuba. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.503, de 2024, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paraisópolis. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, de igual modo, apresento o requerimento ao projeto de lei 2.503/2024, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, para que a proposição seja baixada em diligência, primeiro, à Prefeitura Municipal de Paraisópolis, para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. E, em segundo, à Secretaria de Estado de Governo, para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.617, de 2024, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patrocínio um imóvel que especifica. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Apresento o requerimento, senhor presidente, também nos termos do artigo 301 do Regimento Interno,
para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.863, de 2024, primeiro turno. Fica o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e os transtornos hipercinéticos classificados como deficiências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 2.863, de 2024, de autoria do nobre colega, membro desta comissão, deputado Lucas Lasmar, em análise, visa definir a classificação do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e os transtornos hipercinéticos como deficiência, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, e dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de diagnóstico, atendimento especializado e fornecimento de medicamentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde para tratamento dos referidos transtornos. Não há dúvida, senhoras e senhores, de que a matéria constante na proposta é extremamente relevante e relaciona-se com a temática da saúde e proteção e a integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos que a Constituição da República proclama em seu artigo 1º, inciso 3º. A competência legislativa para tais temáticas é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos, conforme artigo 24 da Carta Constitucional, inclusive aos municípios, por força de interpretação sistemática, nos termos do disposto no inciso 2º do artigo 30 da Constituição da República. Quanto a legislar sobre defesa da saúde, inciso 12 do artigo 24, e proteção e integração social das pessoas com deficiência, inciso 14 do artigo 24. Portanto, não vislumbramos a invasão de competência de iniciativa privativa na consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. Destaca-se ainda que, sob o alicerce dos argumentos aqui apresentados, já tramitaram neste Parlamento proposições com matérias semelhantes que foram transformadas em normas jurídicas, como a Lei 21.458, de 6 de agosto de 2014, que assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito definido na Lei 13.465 de 2000, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência, e a Lei 21.459, de 6 de agosto de 2014, que assegura ao indivíduo afetado pela síndrome de neurofibromatose que se enquadre no conceito definido na Lei 13.465 de 2000, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Não há, portanto, óbices para que os indivíduos acometidos pelo TDAH ou pelos transtornos hipercinéticos que se enquadrem no conceito de pessoa com deficiência definido nesta mesma lei, façam jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência, nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto de lei 2.863, de 2024, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 assegura ao indivíduo acometido pelo transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou pelos transtornos hipercinéticos, e que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o indivíduo acometido pelo transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou pelos transtornos hipercinéticos, e que se enquadre no conceito de pessoa portadora de deficiência definido na Lei 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2º, as condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos a que se refere o artigo 1º serão como base no censo de que trata o artigo 295 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei 13.641, de 13 de julho de 2000, avaliadas pela administração pública estadual, com vistas ao cadastramento desses indivíduos e a orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.902, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaboticatubas a área correspondente. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Charles Santos, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento com base no artigo 301 do Regimento Interno, para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Antes de passar à segunda fase, eu quero só aproveitar esse momento, tendo visto que a nossa reunião até avançou num tempo bem oportuno, que na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, nós estaremos realizando a nossa última reunião da comissão neste biênio que nós trabalhamos em conjunto aqui, e a oportunidade em que será importante para que a gente faça também um balanço geral de todos os nossos trabalhos. É só para deixar registrado esse comunicado a todos os membros da CCJ. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência, mais uma vez, faz a ressalva de que nós iremos fazer a chamada em bloco por relator, começando com os projetos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei 957/2023, turno único, declara utilidade pública a Associação de Cavaleiros do Vale do Aço, a CAVA, com sede no município de Patinga, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Projeto de Lei 2.587, de 2024, turno único, dá denominação ao trecho da rodovia MG 930, que passa por Felixlândia, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 2.992, de 2024, turno único, declara utilidade pública a Associação Quilombola dos Agricultores Familiares Amigos da Ilha, com sede no município de Januária, de autoria da deputada Leninha. Projeto de Lei 3.014, de 2024, turno único, declara de utilidade pública o núcleo gestor da cadeia de valor do pequi e outros frutos do cerrado, com sede no município de Montes Claros, de autoria do deputado Marquinho Lemos. Com a palavra, o relator, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, em relação aos PLs 957, 2.992, 3.014, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos
no caso do 957 com a emenda número 1, e os outros dois concluem pela juridicidade e constitucionalidade do projeto da forma original. Em relação ao PL 2587, apresenta requerimento de diligência ao autor e à Segov. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zé Viola. Projeto de Lei 1841, de 2023, turno único, altera a Lei número 22.428, de 20 de dezembro de 2016, que cria a Área de Proteção Ambiental APA, Parque Fernão Dias, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 2.420, de 2024, turno único, declara de utilidade pública a transformação Ibiá, com sede no município de Ibiá, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei 2.471, de 2024, turno único, declara de utilidade pública a Associação Ibiá Esporte Clube, com sede no município de Ibiá, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei 3006, de 2024, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, APAC, com sede no município de Jaíba, de autoria do deputado Tadeu Leite. Com a palavra o relator, deputado Zé Viola. Senhor presidente, em relação ao PL 2.471 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com emenda de número 1. Em relação aos PLs 1.841 de 2023, eu apresento requerimento de diligência à Segov, e os PLs 2.420 de 2024 e 3.006 de 2024, apresento requerimentos de diligências aos autores. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada do projeto de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei 2.390, de 2024, turno único, declara utilidade pública a Associação das Pessoas com Deficiência de Iapu e Bugre, Instituto Abraçar, com sede no município de Iapu, de autoria do deputado Enes Cândido. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei 2.390 de 24, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na sua forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto agora de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 2.866, de 2024, turno único. Declara utilidade pública a Associação Comunitária Santa Cláudia, a COSC, com sede no município de NAC. De autoria do deputado Celinho Citrocel. Com a palavra o relator. Projeto de Lei 2.866, de 24. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto agora de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei 3.023, de 2024, turno único, da denominação de viaduto Governador Alberto Pinto Coelho, ao viaduto localizado no quilômetro 625 da BR-135, no município de Curvelo, de autoria do deputado Gil Pereira. Com a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, apresento o requerimento de diligência à Segov. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns.